e fala também sobre a chance de Hernan Crespo trocar o São Paulo pelo River Plate. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes. O que o São Paulo responde sobre a especulação de que Hernan Crespo interessa ao River Plate? Já te trago a resposta antes de entender o contexto. Marcelo Gallardo pediu demissão no River Plate nessa segunda-feira, técnico histórico do Milionários, primeira passagem absolutamente vencedora, nessa segunda poucos títulos e muitas frustrações. O Gallardo anunciou sua saída, a partir daí, jornais argentinos, entre eles o Olé, afirmam que Hernan Crespo e Santiago Solari são os alvos do time argentino. O Crespo tem história no River Plate, foi revelado no clube, se tornou atacante titular absoluto e vendido em 1996 para o Parma. Já Santiago Solari é diretor de futebol do Real Madrid. Existem outros nomes sendo especulados por lá. Há, por exemplo, quem garanta que hoje o Kudê é o favorito, é o número 1, é a bola da vez no River Plate. Mas a apuração do Diário Olé dá conta de que o Crespo está entre os mais cotados. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do Departamento de Futebol de São Paulo que assegura que ninguém do River Plate procurou o tricolor. O contrato do Crespo se encerra em 31 de dezembro e a multa rescisória atrelada ao salário do técnico. Até por isso, São Paulo não demonstra preocupação e precisa aguardar cenas dos próximos capítulos. O fato de o Crespo estar super adaptado ao São Paulo, com a namorada presente e uma vida absolutamente estabelecida em São Paulo, garantem ao tricolor tranquilidade. Se houver qualquer mudança, a gente volta para contar para vocês. Beleza? Ah, só mais uma observação. A saída do Gallardo do River Plate faz dele excelente opção para clubes brasileiros, mas o argentino já disse a pessoas próximas que não tem a intenção de trabalhar por aqui e nos tempos de River Plate tinha direito a salário parecido a de Abel Ferreira, salário na casa dos 3 milhões de reais por mês. De mercado, ontem, essa pessoa que transita muito bem na Argentina me disse que o salário dele anual é 7 milhões de dólares livres de impostos. 7 vezes 5 dá, 37, dá uns 37 milhões de reais. Então, faz vezes dividido por 12. Dá 2 e tralalá. Quase 3 milhões. Salário é isso, de acima, ou como você falou, né? Salário de técnico supercampeão aqui. Supercampeão. Aí, a partir do momento da queda dele por lá, claro que a imprensa local já começa a tentar pegar qual vai ser o novo técnico do River Plate. Aí tem uma lista de nomes, inclusive no site da ESPN lá da Argentina, tem a lista toda, assim, de possíveis especulados e candidatos, e ali com prós e contras e condições de cada um. E aí tem vários nomes que são até conhecidos nossos daqui, por exemplo... Ariel Holan. Tem o Ramon Dias. Verdade. Tem o Kudê, que é o favoritaço ali para eles, é o Eduardo Kudê. Eu vejo muita da parte da imprensa argentina cravando o Kudê como o técnico mais avançado no momento. O Kudê como o plano A. É, o plano A, isso. E aí, no meio dessa especulação toda, tem também o nome do Crespo, que é um ex-jogador do River e que faz um bom trabalho aqui no São Paulo, que já teve sucesso no futebol argentino também, foi campeão da Sula com Defensa e Justiça. O River tem uma história com ele como jogador. Né? Ele tem uma história como jogador, ele tem um carinho especial por ter jogado lá. O Crespo é um treinador que já foi especulado e já foi cotado para assumir o River quando o De Michele saiu. Inclusive o Crespo estava treinando na Arábia, estava treinando lá o Al Ain, lá que ele foi campeão. O Crespo é um treinador que, assim, ele foi muito bem no futebol argentino, e aí ele veio para o São Paulo, ganhou o Campeonato Paulista, foi embora, ganhou lá fora e ficou um tempo ali parado, entre aspas. Só que o Crespo, ele não queria pegar qualquer projeto. Isso eu pude conversar com o Crespo porque eu assisti o jogo da Seleção Brasileira, a estreia do Ancelotti aqui no Brasil, eu assisti no mesmo camarote Então toma. Foi o camarote do Diego Fernandes lá, que ele me convidou e tal, e o Crespo estava lá. E a gente pôde conversar durante muito tempo. E ele estava me dizendo que ele teve chance de voltar para o futebol argentino, mas que ele estava, assim, muito de olho no mercado europeu e principalmente na Itália. O Crespo fala... Ele é super popular. O Crespo fala italiano melhor do que a gente fala português aqui. Essa é bem verdade. E aí eu brinquei com ele do São Paulo. Ele falou, não, São Paulo, portas abertas sempre. E acabou acontecendo. 4 dias depois, ele foi contratado pelo São Paulo. Por coincidência. Ali naquela hora não tinha nada. Entendi. Ali naquela hora não tinha nada. E ele acabou voltando.
Mas e eu me lembro dele ter falado que ele tinha muito mercado no futebol argentino, mas que naquela época o momento era mais para ele olhar para o futebol europeu. Então, assim, sempre o Crespo teve esse olhar, despertou olhares do futebol argentino por causa dessa Defensa e Justiça ganhar a Sul-Americana, de ter vindo para o Brasil e ter ganhado, e ter ido para um mercado totalmente diferente, o mercado árabe, e ter ganhado também. E por ele ser o Crespo. E por tem ele história, ser, ele tem e história. por ele É ser o uma Crespo. figura mundial. É uma figura mundial. Ele tem história no River Plate como jogador também. Sim, é um cara que tem um carinho, torcedor do E é isso River e tal. também, e no futebol italiano também. E Parma, Milan. assim, para quem não... Aí, de novo, eu tô falando com os mais jovens aqui. Cara, o Crespo é um jogador extraordinário. É isso, primeira Extraordinário. Primeira prateleira. Sim. Não é? Aquela bola do Luciano lá, cara a cara com o goleiro da Ponte Preta, se é o Crespo, esquece. É para levantar uma placa lá em Campinas pro Crespo, entendeu? Mas assim, trazendo aqui pro nosso campo aqui de informação, vamos lá. O que o São Paulo pensa em relação a isso? Boa. Obviamente, todo mundo nos bastidores do São Paulo sabe que já existe esse interesse, esse noticiário, esse nome do Crespo na lista de possíveis treinadores para substituir o Marcelo Gallardo. Falei com 2 fontes hoje pela manhã sobre esse tema. E as 2 fontes do São Paulo se dizem muito tranquilas. Uma delas me disse assim, ó, o São Paulo trabalha para ninguém sair nesse momento. O São Paulo vai trabalhar e o São Paulo trabalha para ninguém sair nesse momento. Isso é jogador, isso é comissão técnica, isso é diretoria, ninguém sai. Porque o São Paulo está num momento de uma montagem e de um time que está ganhando corpo. A outra fonte me diz o seguinte, a pergunta foi, será que isso vai virar uma novela? Sei. Foi a pergunta que Boa eu pergunta. fiz. A resposta foi, não creio. Aí o argumento foi, São Paulo está numa semifinal de Campeonato Paulista e o São Paulo está nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco vem sorteio da Sul-Americana, adversários da Sul-Americana, daqui a pouco tem Copa do Brasil. Crespo está num momento muito bom dentro do São Paulo. Pô, na última entrevista ele estava ali super feliz, né? Agradecer. Brincou com o nosso parceiro, o Plácido, lá do GE, que brincou lá de parabenizar ele. Parabenizar, Obrigado, não sei o quê e tal. Então, assim, o Crespo está numa fase muito boa. Ele gosta muito de São Paulo. A namorada do Crespo está com ele em São Paulo, assim, adora São Paulo, Mas família, eu acho legal adora São Paulo. essa visão que a gente teve até da última entrevista, porque se essa notícia da queda do Gallardo fosse no mês passado, Nossa. o ambiente aqui era bem diferente, não era? Porque aí era o Crespo falando de 45 pontos, era o Crespo jogando tudo que era verdade no ventilador dos problemas administrativos no São Paulo, era a direção do São Paulo brava porque ele falou de 45 pontos. O ambiente agora é diferente, Hernan? É muito diferente. Se o Gallardo tivesse sido mandado embora e tivesse uma especulação ou um noticiário no sentido de Crespo é um nome para dirigir o River Plate, no momento em que Casares acaba de ser empichado, que o São Paulo está com problema de salário atrasado, que o São Paulo está ali com assédio do Flamengo querendo levar o principal jogador, que é o Marcos Antônio, com um monte de jogador no departamento médico, com jogador insatisfeito, com um time que não se sabe quem é o diretor esportivo, que não se sabe quem é o presidente, que não se sabe qual vai ser o dia de amanhã, que é o time que, como eu falei aqui, vende o almoço para comprar o jantar. Era outra situação. É verdade. Hoje o São Paulo tem acerto com os jogadores, salário está em dia. O São Paulo tem uma base e jogadores que estão performando e que chegaram agora. Danielzinho, Lucas Ramon, Cauli, que chegou agora, que foi uma contratação muito boa. Você tem o Marcos Antônio, que lidera tecnicamente o time dentro de campo. Você tem o Lucas e o Caleri, que estão bem demais, que chegaram voltando de lesão e estão bem. E o Crespo tem essa condição, essa noção e fala sobre isso, da condição desses jogadores. Tem o Sabino, que tá um monstro na zaga, E vai renovar, né? junto com o Alan Franco. E vai anunciar a renovação dele aí para os próximos dias.